Nesse vídeo, nós vamos abordar aqui todas as etapas da construção de uma pesquisa eleitoral. Então, nós vamos partir aqui do zero, de uma conta vazia, até a criação, publicação e análise dos resultados. Bom, então aqui a primeira coisa, né, como vocês já conhecem, que a gente tem no videozinho introdutório de apresentação, você pode vir aqui nos formulários, né, e criar um novo formulário, né? Só que nós vamos abordar aqui, inicialmente, como você criar a partir de um modelo. Tá? Então, assim, você não precisa de sair do zero, você pode vir aqui no nosso banco de modelos e aí já vai cair aqui, né? Então, tem vários modelos aqui disponíveis. Então, nós vamos utilizar, se a gente clicar aqui no modelo, né? Então, por exemplo, ó, pesquisa de avaliação da gestão. Aqui está falando do que se trata, né? Aqui embaixo tem as características técnicas, o que está sendo monitorado do ponto de vista de educação, saúde, infraestrutura e assim por diante. Tá? Então, cada um deles aqui vai estar explicado, né, do que se trata esse modelo. Então nós vamos trabalhar com esse aqui, ó, pesquisa de intenção de voto para presidente da República. Então basta selecionar aqui e clicar nesse botão aqui no canto superior direito, usar modelo. Então o sistema vai pedir um nome, então eu vou colocar intenção de voto para presidente da República e selecionar aqui a pasta. No caso, a gente vai colocar nessa pasta aqui eleições e então criar. Bom, feito isso, o sistema já tem aqui um formulário prontinho, ó. Então aqui, ó, ele já nos trouxe aqui para a tela de edição dos elementos, né? Que é aquela mesma tela quando a gente vai lá criar o formulário do zero. E se a gente vier aqui, ó, por exemplo, nesse botão rascunhos, a gente pode inclusive visualizar essa pesquisa. Então ela está aqui, ó. Tem aqui os objetivos gerais, né? Os blocos aqui. Então aqui ela já estaria, vamos dizer, pronta, né? Inclusive para ser publicada. Como a gente quer fazer algumas modificações, então a gente vai trabalhar em cima desse formulário. Tá? Então aqui, ó, já tem a pergunta pronta aqui a respeito do sexo, né? Então se a gente clicar aqui nas opções de resposta vai mostrar para mim masculino e feminino. A idade, nós já temos aqui a separação também entre os intervalos comumente utilizados de idade, né? De 16 a 24 anos, 25 a 34 e assim por diante. Né? Então todas essas perguntas estão aqui. O que acontece é que de uma eleição para outra, por exemplo, a gente vai alterar aqui os candidatos, né? Os candidatos não serão os mesmos, né? Então, por exemplo, aqui tem uma pergunta: se as eleições para presidente da República fosse hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria? Né? Então, se a gente olhar aqui, ó, ele tem aqui, ó, tá só uma opção um, né? Então a gente tem que preencher isso aqui. Então, nós vamos colocar aqui, ó, por exemplo, candidato um, candidato 2 e assim por diante. Candidato 3 e aí você pode colocar aqui a quantidade de candidatos, né, necessária, a que for no contexto eleitoral vigente, né. Aí um ponto aqui muito importante é o seguinte, que a gente tem que sempre evitar, os eleitores eles tendem a votar, né, a falar que vai votar sempre no candidato que aparece aqui nas primeiras posições. Então é muito importante sempre quando tiver essa pergunta, né, a gente clicar nesse botão aqui, ó, randomizar a ordem das opções, porque aí cada vez que o formulário for aberto, ele vai alterar essa ordem aqui, tá? Então eu vou salvar aqui para a gente poder verificar como isso funciona. Então, essa daqui, ó, é a questão 10, né, que a gente trabalhou nela, e vamos lá na visualização. Então, aqui, ó, na visualização, se eu vier na questão 10, ó, ele alterou, tá vendo? Apareceu o candidato 2, 3 e 1. E aí, cada vez que eu abrir, eu vou fazer aqui um F5, ó, eu vou lá de novo na 10. Ó, ele alterou, agora tá 1, 2, 3. E assim ele sempre vai alterando. Às vezes o 1 primeiro, depois o 2 primeiro, depois o 3 primeiro, para evitar o enviesamento. Bom, então esse é um ponto muito importante, é um cuidado que a gente tem que tomar. Então, depois que puxou o modelo para cá, você vai entrar em cada uma das questões e vai editar aqui, né? Então, por exemplo, essa questão aqui, ó, já tem nomes de candidatos. Aí, por exemplo, a gente pode pegar aqui os candidatos que vão concorrer a essa eleição, né? Então, por exemplo, aqui, ó, não será Jair, será Flávio. E aí a gente pode ir alterando aqui, ó. Tarcísio vai disputar? Não vai, então é só excluir aqui.
Haddad também não, exclui. E aí você vai excluindo aqui os que você não tiver necessidade, depois salvar. Tá? Então o critério é muito simples. A edição, né, é muito simples. Basta você clicar em cada uma das questões aqui e vai alterando aqui o que é necessário, lembrando sempre aqui de randomizar a ordem das posições. Tá? Outra coisa muito importante é você colocar essas questões como preenchimento obrigatório, né? Porque para você ter certeza que os seus pesquisadores vão responder todas as perguntas, porque aí o sistema não vai deixar enviar o formulário se todas as perguntas não tiverem respondidas. Então presta atenção que quando você preenche aqui, ó, coloca preenchimento obrigatório, então vou clicar nessa outra aqui, ó. Quando eu coloco preenchimento obrigatório, aparece esse asteriscozinho vermelho aqui, tá? Então esse é outro ponto muito importante. Então, puxou o formulário do modelo, a gente traz ele para cá, vai editando cada uma das questões, né? Principalmente nas questões de múltipla escolha, colocando a randomização das questões e o preenchimento obrigatório. Outro ponto aqui muito importante é a questão da localização. Então, se a gente quiser depois gerar um mapa, saber onde é que estão essas coletas, né? Então a gente precisa de criar uma questão de localização. Aqui no caso já está criada, tá? Então aqui ó, vou colocar ela como preenchimento obrigatório também, ou seja, o sistema não vai deixar enviar uma coleta sem que a localização tenha sido coletada. Bom, caso o formulário não tenha, né, vamos supor que você pegou um modelo lá que não tenha a questão de localização. Né? Então, como é que faz? É só vir aqui no adicionar elemento, ó, né, como a gente já conhece, aqui tem todos os elementos de criação do formulário, e a gente vem aqui ó, no GPS, e aí é só colocar o título dela aqui, tá? E criar. Como já está criada, a gente não vai fazer isso aqui de novo. Então, vou só remover aqui essa questão. Um outro ponto muito importante em relação à segurança, né, poder auditar depois a coleta, ter certeza que essa coleta foi feita, é a gravação do áudio da coleta. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui nas configurações e depois aqui você pode colocar o seu logo, tá? Esse aqui está o nosso, mas é só clicar aqui que a gente consegue alterar o logo, né? Vou alterar para um outro nosso, só para vocês verem. Essa questão da disponibilidade. Isso aqui é se você quer liberar também para qualquer pessoa que tenha acesso ao link, né, possa responder. Ou seja, quando a gente publicar, eu vou mostrar para vocês, ele vai gerar um link. Então a pessoa pode responder pelo link ou só pelo aplicativo. Se o interesse da pesquisa for só presencial, que você vai criar o seu usuário ali, né, só vai responder o usuário logado, a gente deixa marcado só essa segunda opção. Aqui eu vou deixar as duas marcadas só porque eu quero mostrar para vocês como exemplo, tá? Isso aqui, se o acesso é público ou privado, né? Uma vez gerado o link, se ele for público, qualquer pessoa de posse do link vai poder responder. Se colocar como privado, não. Ele vai exigir que se faça um login. Tá? Mas o ponto que a gente quer abordar aqui agora é essa questão aqui da gravação do áudio. Então, basta vir aqui, ó, gravação do áudio durante a coleta e habilitar. Tá? Então ele vai falar, ó, quando a gravação estiver habilitada, o formulário deve ser respondido do início ao fim de uma vez. Não será possível salvar as respostas como pendentes para retornar mais tarde. Então, assim, o importante é, se está utilizando essa funcionalidade, tem que começar e acabar a coleta. E um ponto muito importante, os arquivos de áudio são armazenados por 90 dias. Depois disso, eles são descartados, tá? Então tem que ficar atento também quanto a isso. Coloquei OK aqui. Pronto, é só isso que já está habilitado a gravação durante a coleta. Tá? Agora, então vou voltar aqui na nossa telinha de elementos. Né? Vamos supor aqui que o nosso formulário está pronto. Recapitulando, o que a gente precisa de colocar? A randomização das questões. Como se faz isso? Vem aqui na propriedade, clica aqui em randomizar e edita aqui o nome dos candidatos. Eu tenho uma lista muito grande de candidatos. Então eu posso colocar os nomes desses candidatos todos aqui, clicar no importar e confirmar, tá vendo? Então ele substitui aqui. Tá? Então você pode tanto editar um por um aqui, ou se você tiver a lista no Word ou no Excel, você pode simplesmente utilizar a opção de importar e fazer esse processo de importação. Depois disso a gente vem aqui e salva. Eu não vou salvar para ficar os nomes de candidato 1, candidato 2, candidato 3, tá? Bom, depois de pronto aqui o formulário, né, então a gente faz essa randomização. Depois a gente precisa de colocar o preenchimento obrigatório em todas as perguntas para ter certeza que os pesquisadores vão realizar as coletas e também a questão da localização. Então, esses são os 3 pontos fundamentais na criação do formulário aqui no sistema. Tá?
Depois habilitamos lá a gravação, como vocês viram aqui no menu de configurações, então está na hora da gente publicar o nosso formulário. Eu venho aqui no botão de rascunho, clico nele e aí vem aqui ó, em publicar. Bom, olha só, como essa conta aqui não tem ninguém, então não aparece ninguém, né? Não tem ninguém aqui para responder essa pergunta. O que o sistema ia fazer era gerar aqui, ó, no máximo o link. Então qualquer pessoa com o link aqui poderia responder essa pergunta. Como o nosso objetivo geralmente é fazer pesquisas em campo, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar os nossos colaboradores, tá? Então aqui, ó, a gente vai vir primeiro nessa seção, eu vou colocar ele aqui no modo rascunho, vou voltar, ou seja, eu vou despublicar esse formulário, tá? E vou vir aqui nos colaboradores. Então veja, não há ninguém aqui nos colaboradores e eu vou criar esses colaboradores. Basicamente, a gente tem dois tipos de colaboradores. A gente tem aqui o colaborador propriamente, que é quem vai, são gestores, né? Então, às vezes seu gerente de campo, o chefe, né, o responsável pelas coletas, ele vai ter outro nível de acesso, né, poder visualizar coletas, gerenciar os dados coletados. Então é a pessoa que vai trabalhar ali com o relatório, com as análises posteriores, você cria aqui. E no seu plano você tem direito a 3 colaboradores desses, tá? Então basta colocar o e-mail da pessoa aqui, né? Então você coloca aqui, vou chamar de gestor, por exemplo, coloca o e-mail dessa pessoa aqui, e você seleciona o nível de permissão que você vai querer que essa pessoa tenha. Para você saber direitinho os níveis de permissão, basta clicar aqui no guia do usuário, e aí ele vai mostrar aqui para você detalhadamente cada uma dessas permissões, do que se trata, tá? E aí você só escolhe o grupo que ele vai participar e envia esse convite. Então o convite vai chegar por e-mail, a pessoa vai aceitar ali aquele convite e a partir de então ele vai aparecer aí como um colaborador. Bom, a maior parte dos nossos usuários não vão ser assim. São os usuários que são o quê? Os pesquisadores, né? Ou entrevistadores. E como é que a gente cria esses usuários? A gente vem aqui, nesse botão aqui, ó, criar conta dispositivo. Então eu clico nela aqui e vou colocar aqui o nome do usuário, né? Então vou colocar aqui, ó, vou chamar de pesquisador 00023, por exemplo, tá? Vou colocar ele aqui e vou colocar uma senha aqui para esse pesquisador. Tá? E vou selecionar o grupo. Aqui a gente só tem um grupo, então só aparece uma pasta aqui. Tá? Mas você pode criar quantas pastas você quiser. Né? Então, para criar uma pasta, como é que a gente faz? A gente vem aqui, ó, posso tanto criar uma subpasta aqui, né? Então aqui que é um novo subgrupo, ou então posso criar um outro da raiz aqui, vou colocar a minha pesquisa. Então criei essa pasta aqui, vou organizar nesse minha pesquisa. Então, recapitulando, venho aqui ó, em criar conta dispositivo, coloco aqui o nome do usuário, no nosso caso ficou pesquisador 00023, e vou colocar uma senha aqui para esse pesquisador, e vou colocar na pasta que a gente criou, ó, minha pesquisa. Salvei, então esse usuário, ele já foi criado. Então se eu vier aqui na minha pesquisa, o pesquisador que a gente criou, ele aparece aqui. E aí basta repetir esse processo que você pode criar N pesquisadores. Lembrando que na conta padrão você tem direito a 30 pesquisadores. Tá? Então, outro ponto importante. O pesquisador, isso aqui, o nome vale para o sistema inteiro. Então você tem que escolher um nome que não esteja sendo utilizado por ninguém do sistema. É como se fosse um e-mail, né? Quando você vai criar um e-mail, você tem que escolher um nome de e-mail que ninguém tenha aquele e-mail dentro da sua operadora de e-mail, tá? Então funciona semelhante. Então aqui você pode colocar o nome da sua empresa e o número, aí basta compor, né, da melhor maneira, da maneira que ficar mais conveniente aí para você. Bom, então agora, se a gente voltar aqui no formulário, ó, o de intenção de voto para presidente da República, vou clicar nele, ele já vai nos levar para aquela telinha que a gente conhece, dos elementos, né? E aí, então, agora eu vou publicar. Então, vem aqui, rascunho, vem publicar. Só que agora, o que que acontece? Quando eu clicar aqui, ó, ele já vai mostrar para mim o pesquisador. Então, o pesquisador está aqui, que é esse pesquisador 00023. Então, eu vou clicar nele, porque eu quero dar acesso para ele a esse formulário, e vou salvar aqui. Agora vou publicar. E aí o que acontece? Então eu posso acessar tanto o formulário por aqui, né, porque ele está público aqui, ó, ele está no web, na verdade, a versão, e qualquer pessoa
poderia ter acesso, que é público. Veja que aqui ó, aparece esmaecido, assim, não me deixa mexer. Por quê? Porque uma vez que você publica, ele entra no modo somente para leitura. Para tirar esse modo, basta clicar aqui, ó, e aí ele vai te permitir, então, mexer aqui nas permissões, ou mexer aqui se ele é público ou privado, tá? Uma outra função interessante é essa daqui, ó, que é análise gráfica com acesso público, anônimo. Ou seja, se você marcar essa opção aqui, quando os resultados começarem a aparecer, qualquer pessoa que pegar esse link aqui vai conseguir acessar os gráficos de resultado e fazer os filtros, e fazer tudo. Então isso aqui é muito interessante porque às vezes você quer mostrar para o seu cliente ali em tempo real as coletas, então basta marcar isso aqui e enviar esse link para ele. Lembrando que qualquer pessoa com acesso ao link aqui vai poder acessar, caso esteja de acesso público, tá? Bom, então aqui vamos aqui na nossa... ele já está publicado, está tudo ok. E aí como é que o pesquisador vai acessar? Ele vai acessar através do aplicativo, que eu já vou mostrar aqui para vocês. O aplicativo está disponível em iOS e Android. O aplicativo está disponível em iOS e Android, mas eu vou mostrar para vocês aqui a versão que tem para o computador. Então esse aqui, ó, é a tela, essa é a tela do aplicativo. Então aqui ele já aparece para mim, o usuário estava logado, né? Então eu vou sair aqui só para a gente fazer do zero, tá? Então eu vou pegar aquele pesquisador que eu criei o nome dele, ó, tá vendo? Pesquisador 00023. Isso aqui é a mesma tela que tem no aplicativo, tá? Então a pessoa pode baixar tanto no iOS quanto no Android. Lembrando que todas as funcionalidades elas estão disponíveis tanto para iOS como Android. A gente sabe que tem aplicativos que a versão iOS não grava, por exemplo, as entrevistas, no nosso grava, tá? Então você pode fazer despreocupado, seja iOS para iPhone, né? Android, ou mesmo aqui no computador. Você pode baixar também e usar. Então eu vou continuar aqui, vou colocar a senha que eu configurei e vou entrar. Então ele vai abrir essa página aqui com o formulário. Essa tela aqui, então, ela é idêntica, é o próprio aplicativo, né, no computador. E aí o usuário em campo ele vai simplesmente clicar aqui, ó, e aí já vai dar o aviso de que a gravação de áudio está ativada. Ou seja, só o gestor pode ativar ou desativar a gravação. O pesquisador aqui, uma vez ativada lá, como eu mostrei para vocês, não tem como ele desativar. Então ele vai só simplesmente iniciar aqui e começar a responder a entrevista, né? Vai fazer a entrevista, vai perguntando e vai respondendo aqui. Aí eu vou direto para o final para mostrar para vocês, caso a gente tente enviar, o que ele faz. Ó, ele mostra preenchimento incompleto. Verifique as mensagens em vermelho e tente novamente. Ou seja, isso aqui vai acontecer em todas as mensagens que a gente tiver configurado com mensagens obrigatórias. Então, eu coloquei só algumas, né? Não coloquei várias, para a gente poder já pular aqui, né? Mas todas essas aqui que são obrigatórias, elas aparecem aqui, ó, preenchimento obrigatório. Né? Então a recomendação é que seja feito o preenchimento obrigatório, colocada a configuração de preenchimento obrigatório em todas as perguntas. Então assim, uma vez respondida todas obrigatórias, né? Então ele vai mostrar esse extratozinho aqui depois da coleta e simplesmente enviar. Pronto, já foi. O pesquisador não precisa fazer mais nada. Então aqui ele pode responder novamente ou simplesmente fechar. Se ele fechar, volta para essa tela aqui inicial. Né? Se colocar lá depois responder novamente, ele já vai abrir e cair nessa tela aqui de novo. Tá? Então agora nós vamos voltar lá para a nossa tela administrativa, né? Para vocês verem como é que fica essa coleta que foi enviada. Bom, então aqui, voltando na nossa tela, né? Então aqui, ó, essa tela de resultados, como é que a gente acessa, né? No próprio formulário aqui, né? Então eu vou aqui do começo, pego aqui o formulário de intenção de voto, que é aquele que a gente está trabalhando, venho aqui em resultados, ó, e a coleta já está aqui então, né? Então se você clicar nela aqui, ó, ele vai mostrar as respostas que foram dadas. Tá? Como a gente preencheu só algumas vão aparecer aqui. No caso de vocês aí, como vocês vão colocar todas como obrigatória, então todas as questões vão aparecer aqui. Tá? E esse relatório você pode exportar ele em PDF, né? Pode aqui selecionar algumas opções, né? Tem aqui inclusive as questões, às vezes você quer exportar em PDF simplesmente algumas coletas, né? Por padrão ele vem todas, mas você pode colocar só algumas aqui e depois exportar isso aqui em PDF, tá? É um relatório que às vezes não é tão útil no contexto eleitoral, né? Porque ele funciona mais como um laudo de auditoria, por exemplo, algo nesse sentido, né? Mas de qualquer maneira, tem essa opção. E aqui também tem
Informações muito importantes. Além das perguntas, né, como a gente viu, tem os metadados. Né? Então tem a hora registrada pelo servidor, tem a hora obtida pelo dispositivo. Né? Uma está confiável e a outra não confiável. A do servidor é a hora confiável. Né? Essa daqui está não confiável porque a hora do dispositivo ela pode ser manipulada, né? Pode ser alterada, editada manualmente, etc. E aqui no final a gente tem uma informação extremamente relevante, que é o quê? Que é o tempo de resposta. Ou seja, se você tem uma pesquisa que ela está esperada um tempo de resposta ali de 8 minutos, 5 minutos, e aí de repente aqui tem 15 minutos, ou então 53 segundos, como é o caso do exemplo, provavelmente alguma coisa está errada. E qual que é a diferença do tempo de resposta total para o tempo de resposta útil? O tempo de resposta total é o tempo que a pessoa abriu ali o Hashdata, clicou em responder e ficou com o aplicativo. Às vezes ele foi, a pessoa fechou, foi para outro aplicativo, depois voltou. Isso é tudo tempo total. O tempo de resposta útil é efetivamente o tempo que a pessoa gastou respondendo ali o formulário, tá? Então, antes da gente passar, né, adiante aqui, eu vou primeiro aqui a gente pode, né, exportar isso aqui quando tiver várias coletas, né, mas depois a gente vê isso mais adiante. Pode exportar em CSV, né, pode exportar o PDF com todas essas coletas. Mas aqui eu vou excluir para a gente gerar uma simulação com várias outras coletas antes da gente ver aqui essas exportações e também os nossos gráficos. Então, para excluir uma coleta, o que a gente faz? A gente só seleciona aqui, ó, vem aqui e remover, tá? Então a gente remove aqui essa coleta. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse formulário no modo rascunho, tá? Por quê? Porque no modo rascunho, a gente vai ter essa opção aqui, ó, de simular respostas, que inclusive é uma opção extremamente interessante. Quando você faz o formulário, ele está pronto, você pode simular aqui para ver como é que vão ficar os relatórios, né? Então vou simular aqui, ó, e agora quando a gente volta na tela resultados, já estão feitas essas respostas aqui. Então o sistema simula 50 respostas. Tá? Lembrando que essa simulação ela só pode ser feita se não houver respostas, né, por isso que eu excluí, e se o formulário estiver no rascunho. Tá? Quando ele for publicado, não se preocupe que essas respostas vão ser excluídas automaticamente. Tá? Então depois quando a gente quiser aqui publicar, né, se a gente vier aqui em publicar, ele vai excluir automaticamente essas respostas simuladas. Tá? Então aqui, nas opções aqui de relatórios, né, então tem todas as informações aqui, ele foi preenchendo aleatoriamente, tá? Eu posso tanto exportar aqui o Excel, o CSV, né? Clicar aqui em exportar, e ele vai gerar aqui, ó, o relatório. Também é possível exportar o PDF com todas as respostas, né? Então é como aquele que a gente mostrou individualmente, também você pode gerar um relatóriozão, né? Tem que preencher aqui esse número e exportar. E há também os gráficos, né? Lembrando que aqui, ó, tem o filtro de data, tá? Então, por padrão, ele vem dos últimos 15 dias, mas você pode alterar isso aqui, tá? O filtro de data. Pode pôr uma data inicial e uma data final. E aqui a gente tem os gráficos também. Basta clicar aqui, né? E cada pergunta que seja de múltipla escolha, né, ou que tenha alternativas, ele vai gerar aqui. Então é por isso que a gente sempre orienta, né? Por exemplo, você vai colocar os candidatos, em vez de pôr o pesquisador para escrever o nome, não, coloque as opções, porque você evita erro de digitação e também o sistema gera aqui esses gráficos automáticos, tá? Então aqui, ó, nessa tela de gráficos ele vem com o mesmo padrão de data aqui, tá? Você pode alterar também. Tem a opção aqui de fuso horário, né? Ele vem por padrão aqui no Brasil. E aí a gente pode aqui, ó, clicou aqui, ele já alterna para um gráfico de pizza. Aqui para um gráfico de linha, né? No caso desses dados aqui, não vai fazer muito sentido o gráfico de linha, né? Mas tem então o barra e o pizza. E aqui você tem configurações adicionais, que você pode mudar o formato para percentual ou para colocar ambos, tá? A posição da legenda aqui, ó, se ela fica à direita ou se ela fica embaixo, tá? Então isso aqui é personalizável também. E todas as perguntas elas vêm aqui com um gráfico já prontinho, né? E aí um ponto muito interessante são os filtros. Se você quiser, por exemplo, filtrar aqui, ó, só pelas mulheres, ó, as mulheres são em verde, são 28 mulheres. Eu posso clicar aqui em cima e aí ele vai perguntar se eu quero adicionar um filtro. Se eu colocar sim, ele já vai gerar aqui para mim esse filtro. Então agora essas respostas são só das mulheres, tá? Então, se eu quero, por exemplo, vamos supor que o candidato está falando, propondo algum tipo de solução
para as mulheres com mais de 60 anos. Você vem aqui, ó, e clica aqui, mulheres com mais de 60 anos, e agora a gente tem dois filtros, ó, são mulheres com mais de 60 anos. E aqui, ó, então tem o perfil dessas pessoas, a escolaridade, a ocupação principal, a religião e assim por diante, tá? E no final tem lá o nosso mapa, ó, com os pontos das coletas. Então, esses pontos aqui são exatamente onde as coletas foram realizadas. Se a gente quiser remover os filtros, como é que faz? Vem aqui em cima e clica no botãozinho da lixeira aqui e ele volta para o estado original, tá? E outra coisa muito interessante, esse relatório ele pode ser exportado em DocX. Então você pode clicar nesse botão aqui, ele vai exportar para você os relatórios e aí você pode editar. Então exportamos aqui o relatório e aí da maneira que nós colocamos os filtros lá, eles vão aparecer aqui. Só que com a vantagem de você poder editar aqui e construir o seu relatório para entregar para os seus clientes. E por fim, a questão da gravação. Como é que eu acesso a gravação? Você vai abrir a coleta que você deseja, auditar, e tem o botão aqui, ó, gravação de áudio. Então, clicando nele, você pode tanto ouvir a gravação aqui, tá? Você pode selecionar aqui, ó, inclusive a velocidade que você quer ouvir essa gravação, ou você tem a opção de baixar esse arquivo.